Olá, salve, salve, estamos de volta. Esse é o programa Cadernos Racionais de número 11. Programa esse transmitido versão áudio pela The Reason is Awakening Radio e na versão em vídeo da RCTV no YouTube. Você que nos segue aí nas redes sociais e nos canais de distribuição de áudio. Eu aqui primeiramente agradeço ao mês de abril, esse mês especial, esse mês dos guerreiros, e a você e a todos aqueles que te cercam, os meus sinceros parabéns. Parabéns você, guerreiro, que luta nessa batalha da vida, a batalha de trazer uma mensagem de luz a um mundo que se encontra em escuridão. Nem sempre foi assim. No início desse plano deformado, bem no início, existia um pequeno grupo de seres que tinham mais evolução, estavam ligados às leis naturais, às leis do cosmos, e eram alimentados de uma forma totalmente diferente. E esses e essas que seguiram as leis naturais, as leis do cosmos, esses retornaram ao seu estado natural, de racionais puros, limpos e perfeitos. E aos que decidiram dar expansão ao livre-arbítrio, e aos que decidiram trabalhar com a energia de ação rápida, de resultados rápidos, no desenvolvimento da energia magnética, no crescimento e na atuação da energia magnética, essa mudança de visão e essa mudança de interpretação das leis do cosmos, das leis naturais, do alfabeto natural. Regência essa da energia racional, uma tentativa da reestruturação do corpo racional, como assim nos é ensinado no segundo fascículo da réplica, esse senso racional. E na criação desse senso racional, a reconstrução do novo corpo deformado, aonde todo o universo e toda a energia que esse corpo assim dispersou, ela é reintegrada em um novo corpo, em uma nova forma. Esse entendimento dessa reconstrução, e essa pausa é bem interessante, esta reconstrução é uma tentativa de recompor a forma não original, porque não tem como repor a forma original, mas reestruturar a nova forma racional, agora em categoria inferior, e nessa reconstrução há necessidade de um senso racional. Mais uma vez citando aí o segundo fascículo, magnífico, profundo, complexo fascículo da réplica, ele nos deixa entender como é detalhado o processo da recomposição do corpo humano. Essa máquina completa e complexa tem ou tinha inicialmente o objetivo de trazer essa reestruturação do novo corpo deformado, degenerado, ainda não tão poluído, mas enfraquecido, ligados à lei do cosmos e ligados às energias, essas essências que nos alimentavam, ainda assim sem o alimento e sem o uso da água. Essa ligação com a energia, essa ligação com o cosmos e com o universo, ela nos trazia um ambiente favorável, um ambiente para a nossa reestruturação, nessa reconstrução de uma nova forma de vida e de posterior uma nova sociedade, e nesta nova sociedade uma recomposição, uma reestruturação do entendimento da vida, e nessa vibração e nesse processo vibratório e até fluídico das essências que nos alimentavam, o ambiente necessário para que possamos, nesse processo evolutivo de tentar recompor esse corpo que antes era puro, limpo e perfeito, e nessa complexa formação dos engenheiros e da energia racional condensada, ela acaba
trazendo essa nova forma de conexão com o cosmos para o entendimento da vida natural, muito antes da criação e da completa deformação da planície da resina, muito antes da completa deformação e da criação do Sol antes de ser Sol e da Lua antes de ser Lua, muito antes de tudo isso, a nossa reestruturação assim replanejada nessa planta, nesse projeto, dessa reconstrução dos corpos racionais. A complexa narrativa do segundo fascículo da réplica nos traz um entendimento profundo de como a vida estava se reentregando, como esses corpos e esses engenheiros, essas microvidas, elas se reestruturam para a composição de um novo corpo. E a interação de uma nova frequência, criando ou sendo criada pelo processo da deformação da planície, a energia elétrica e magnética, ainda assim, sem influência no tal dito animal racional, ela sentia e vibrava a frequência a tudo aquilo que era criado ao nosso redor. O entendimento profundo e complexo narrado pelo racional superior, entidade da planície racional, um raciocínio superior a todos os raciocínios, só ele, somente ele, para nos traçar essa detalhada criação, complexa criação da máquina que hoje conhecemos como animal racional, o ser humano. Nesse processo de conexão e vibração com o universo, é importante frisar que essa ligação era a única necessidade que tínhamos para nos reestruturar e refazer o corpo do mundo racional. Porém, com o desenvolvimento da energia de ação rápida, a energia magnética, essa conexão e essa alteração no campo vibratório acaba alterando e trazendo questionamentos na vibração, no entendimento dessa nova máquina animal racional, dando mais ênfase às coisas da criação da essência e dos restos dos gases, tanto na antiga planície e na antiga resina, cada vez mais deformada e trazendo a cada um de nós as influências desse ambiente, dessa essência, desse aroma. Para uma narrativa e uma explicação rápida, é importante dizer que, em dois cenários, ambos absolutamente diferentes, a frequência vibratória altera a frequência do seu corpo. Exemplo número 1, digamos que você seja transportado para um cenário maravilhoso, perfeito, um campo cercado de flores das mais perfumadas e você resida durante 20 anos neste local. A influência desse local e deste campo vibratório perfumado, limpo, verde, bonito, ensolarado, vai afetar a frequência vibratória do seu corpo, porque o ambiente propõe a você uma leveza, uma clareza, uma felicidade natural. Se não há interferência externa, o ambiente em si muda a frequência do seu corpo. Já no segundo exemplo, o mesmo exemplo, você sendo transportado para um outro cenário. Essas grandes empresas de reciclagem de lixo, onde você vê quilômetros e quilômetros de lixo ao redor para a reciclagem, você é colocado durante 10 anos no centro desse lixo, para que você viva sem influência externa nesse ambiente. Esses gases, esses efeitos, esses fluidos, esses aromas irão naturalmente alterar a sua frequência vibratória, o seu estado emocional, pelos gases, pelos aromas que são emitidos no local. Essa pequena e incomparável narrativa, ela tem como objetivo dizer que a frequência vibratória do ambiente que você vive, a frequência das pessoas e das coisas e das falas, tudo isso afeta no seu campo vibratório. E nesse cenário, o ser humano ele é lentamente, naturalmente alterado. A influência da criação de algo que ainda não existia, a energia magnética, a influência dessa essência que constantemente crescia, e quanto mais crescia, mais poder
Trazia, e mais força, trazia ao campo gravitacional a influência do corpo humano. Exemplo número 2, poderíamos dizer que se a Lua e os seus efeitos gravitacionais afetam a Terra e tudo que aqui existe, como as marés, o seu próprio corpo composto de água também sofre uma alteração gravitacional. A influência dessa corrente magnética também afeta o seu humor, afeta a plantação, afeta a gestação e tudo aquilo que existe neste planeta que contém água. É importante dizer que esse processo gravitacional ou a energia magnética também serve de exemplo para dizer que o ambiente sem energia magnética, ou com ausência total de gravidade, e um ambiente repleto de energia magnética ou de extrema força gravitacional, vai alterar também no estado vibratório, emocional do animal racional. Essa narrativa diz que a influência da energia magnética lentamente vai alterando o estado emocional, o estado psicológico e a conexão com esse estado superior, com essa vibração superior. E à medida que você se liga nas vibrações inferiores, vai modificando a forma de ver, a forma de pensar, a forma de agir. E quanto mais energia magnética, mais modifica a forma de ver. E essa modificação na forma de ver acaba causando um entendimento ou uma percepção diferente da realidade. Você seria capaz de ver algo e talvez ter uma sensação de que está vendo uma outra coisa. Você estaria sentindo algo, mas tendo a sensação de estar sentindo outra coisa. Essa alteração ela pode ser sutil, como pode ser intensa, de sensações mais leves às mais fortes. Exercícios esses já causados, testados em laboratório desde os anos 70, tem aí documentário no canal falando sobre isso. Você vê claramente que a influência do ECG no ser humano, que assim começou os testes, a descarga de energia magnética na região das amígdalas e do hipotálamo, altera a visão do ser humano, isto em laboratório, provado e comprovado cientificamente, para tudo o lado de leve ao mais intenso negativo, de imagens mais leves a imagens mais fortes, mais intensas do negativo. E a energia porque é um ECG, a energia elétrica sendo carregada no lado das amígdalas, no lado do hipotálamo, o ser humano passa a ter sensações e visões de mais leves às mais divinas. Se isso pôde ser provado em laboratório, que as diferenças entre a energia elétrica e magnética alteram visualmente e emocionalmente o estado do ser humano, agora imaginemos o mesmo cenário anterior, falando da fábrica e da usina de lixo, de reciclagem de lixo, onde você durante muitos e muitos e muitos séculos estaria recebendo as influências e as essências desse ambiente tóxico. Essa narrativa da composição da vida humana acaba mudando a estrutura e os questionamentos da natureza humana. E esses questionamentos acabam se desconectando da origem, se desconectando da força do cosmos, se desconectando do retorno ao mundo verdadeiro, ao mundo anterior. Para que possamos provar e comprovar a narrativa do racional superior, ele oferece duas propostas. A primeira é a mais simples, a segunda a mais contundente. A primeira, conhecimento, e a segunda, prova. A comunidade está repleta de relatos provados e comprovados, dos mais leves aos mais absurdos, dos casos mais difíceis de serem absorvidos pelo ser humano, provando a veracidade dos fatos. Ou seja, ou você conhece a cultura racional pelos conhecimentos racionais e o próprio conhecimento lhe traz o entendimento de questões que você realmente precisava e necessitava entender, e hoje, pela lógica, acaba sabendo de que é exatamente isso que é feito a vida, ou pela comprovação de que, com dados provados e comprovados de que o livro faz e de que o livro pode, de que o livro é a mudança na sua vida, você acaba mudando
a sua forma de ver e entender e aceitando o conhecimento racional com mais naturalidade, com mais facilidade. A cultura racional, sem dúvida, é o conhecimento hoje, no ponto de vista científico, mais completo e mais rico em qualquer caminho que você vai estudar. Ela prova e comprova todos os argumentos e elementos da metafísica, ela prova e comprova todas as propostas científicas sobre o universo e ela orienta de forma clara, de forma simples, de uma linguagem não acadêmica, para que qualquer um consiga entender de onde veio, por que veio, para onde vai e como vai. Entender a complexa criação da vida é fundamental para a mudança da sua vida neste plano terreno. A proposta da cultura racional não é uma vida após a vida terrena. Proposta essa oferecida em todas as religiões, de um mundo após esse, de um espaço, de um lugar após esse. A proposta da cultura racional é reconectar, é reconstruir, é religar o habitante animal racional, antes racional e agora na condição de animal, à categoria de racional. Esse processo só é adquirido pela primeira etapa, conhecimento, pela segunda etapa, reconhecimento, pela terceira etapa, sentimento, pela quarta etapa, mudança. Mudança porque reconhece que já não pode ser como era e deixando de se ligar à frequência vibratória inicial da energia de ação rápida, a energia magnética, liga-se então à energia racional, à energia verdadeira do animal racional, à energia da origem do animal racional. Se ligando na frequência da energia do animal racional, retorna então à sua conexão, à sua fonte de ligação inicial. Quando formado aqui nesse plano inferior, o animal racional lentamente, naturalmente, vai se conectando à energia racional e nesta conexão vai mudando o seu campo vibracional, alterando tudo aquilo que te cerca e trazendo para você cada vez mais clareza, mais força, mais segurança na vida material. Independente das complexas situações que a vida material possa lhe trazer, o conhecimento racional lhe dá a estrutura para entender e a energia racional lhe dá toda a força que você precisa para se proteger e para se fortalecer. Para começar o argumento maravilhoso da criação da vida e estudo desse fascículo incrível, o segundo fascículo da réplica, eu aqui volto à nossa programação essa que é o Cadernos Racionais. Esse é um capítulo de continuação do anterior, como foi conversado há pouco tempo pelos ouvintes. Esse capítulo é o capítulo que se encontra no primeiro volume. É preciso entender que a história da cultura racional ela não começa de uma forma tão simples nos anos 60, ela começa lá no fim da tenda espírita, no encerramento das atividades, na conclusão de obras-primas, por anos e anos e anos de mensagens sendo recebidas e compartilhadas entre os seguidores. O assunto é interessante por diversos motivos, pelo entendimento e criação da cultura racional, em que momento foi feito, e quem são esses que seguiram, quem são os primeiros estudantes da cultura racional. Esses primeiros estudantes da cultura racional receberam as mensagens em 1935 e foram orientados desde 1935 até os anos 60 na fabricação dos primeiros livros amarelos. Essa história tão bela, inclusive narrada em alguns documentários, eu conversando com um irmão que me ajudou aí a ver alguns assuntos da criação dos amarelos, estava procurando por essa informação, e eu vi num documentário que ele me enviou, agradeço mais uma vez aqui em áudio, eu pude ver em que momento o livro foi criado, infelizmente não com uma precisão da construção, mas
É óbvio que essas mensagens todas desses 3 livros não vieram em um segundo. São anos e anos de mensagens recebidas e compartilhadas entre os primeiros estudantes, que demoraram aí os seus, digamos aí, seus 20 e poucos anos lendo essas mensagens avulso, levando para casa, copiando como assim foi escrito, e depois, mais à frente, compondo os primeiros 3 livros amarelos, e anos depois começando a belíssima obra Universo em Desencanto, que são 21 volumes. Eu acredito que quanto mais você evolui na ligação racional, mais as frases têm muito mais peso do que os capítulos. Então, eu reconheço que quanto mais a gente estuda, mais a gente vê o quanto somos iniciantes. Eu estou fazendo um trabalho de tradução, porque a minha leitura é a leitura do português e tradução imediata para o inglês, porque os livros não existem em português, principalmente a réplica, por exemplo, a tréplica, a obra toda não existe, né, no mercado, e eu sou obrigado a fazer essa leitura porque há aqueles que precisam ouvir a linguagem do racional superior. Então, nesse momento de tradução simultânea, porque é uma tradução lida, né, eu começo a buscar as traduções para as palavras, e quando eu busco a tradução para a palavra, eu presto mais atenção na palavra. E eu agradeço ao racional superior pela essa dificuldade que eu tenho passado e por esse, até eu digamos assim, desespero de solução para esses e essas que precisam da cultura racional e não têm ela em inglês, e principalmente com qualidade. Quando eu faço a leitura, eu aprendo muito mais, porque eu sou obrigado a olhar palavra por palavra e acabo vendo o peso de cada palavra. Eu acho que se você faz uma leitura de uma frase inteira, você tem uma visão tão diferente daquela que você busca entender e explicar cada palavra. E nesse fascículo, nesse segundo fascículo, na explicação da energia condensada racional, na mão do engenheiro racional, do vírus racional, para a composição da caixa humana, pela planta e pelo senso racional, eu passei a entender muito mais que essa complexa necessidade de recompor o corpo racional, na reconstrução do corpo racional, é tão importante e é tão profundamente bela, complexa e necessária. E dali vieram vários questionamentos, porque era importante manter aquilo que o corpo racional já tinha. Ele é preciso necessário o entendimento, é preciso necessário o transporte, assim como o Sol faz o seu caminho, o seu fluxo, e a Lua também, e os planetas também, e todos os corpos de vida celeste também. Esse corpo deformado precisava se mover, e eu passei a entender buscando as palavras e buscando a melhor interpretação para a tradução. Entendia cada vez mais que a composição de cada palavra tem um peso tão grande na cultura racional, e por isso esses relatos falando sobre a digitação do que era narrado nas mensagens racionais e na necessidade de uma pontuação perfeita na hora da escrita, na hora da datilografia desses antigos livros, eu vejo por que uma vírgula é tão importante, porque uma palavra é tão importante, porque um acento é tão importante. Eu vejo que a cultura racional, as pessoas falam em muitos livros, e eu acho até ofensivo, na verdade, porque se você for realmente fazer uma complexa um complexo questionamento, por exemplo, sobre essa questão da energia racional condensada e o porquê ela é condensada e na mão do vírus, e por que o vírus age da forma que age, porque a planta, essa planta básica da construção da caixa humana é necessária, e porque a estrutura do esqueleto é necessário. É tão complexo e tão profundo a criação da multiplicação, e eu tentava buscar exemplos para explicar essa tradução, e passei a dar exemplos sobre uma quantidade enorme de gotas que eram formadas de um corpo anterior, e essa energia condensada, que é a energia racional, essa nuvem de energia sobre essas partículas, essas gotas,
no solo que precisavam ser reintegradas, que são os engenheiros, os vírus racionais, usando essa nuvem, essa condensação racional para a composição de um corpo, eu via cada vez mais que cada palavra, que cada assunto, que cada frase tem um peso enorme na cultura racional. E eu acho que essas dificuldades só ajudam. Essas dificuldades, elas ajudam a perceber não só o tamanho do atraso e da responsabilidade dos estudantes, por isso esse mês tão belo é também uma chamada de atenção para a nossa realidade, para o nosso compromisso de ajudar aqueles que precisam de ajuda e de falar aquilo que é preciso ser falado e não permitir que a mentira prevaleça, porque a mentira é a arma dos fracos, e que ela vença, porque a mentira é a arma do magnético, e que as divisões aumentem, porque isso é a arma do pensamento e do magnetismo. É importante falar, é importante se expor, é importante lutar e trazer a luz. E falando em luz, eu lembro da mensagem que eu recebi, e eu tenho absoluta certeza de onde veio. A mensagem dizia, na minha passagem pela internet, que quanto mais luz você traz, mais difícil fica a sua vida. Porque quanto mais luz você traz, mais responsabilidades você tem. Quanto mais luz você traz, mais as sombras você atrai. Porque a luz não tem sentido para a luz tem sentido para as sombras, para iluminar aqueles que precisam de luz. Então, quanto mais você estuda, quanto mais você aprende, quanto mais você evolui, mais os seres inferiores precisam de você, para que você possa encaminhar, guiar e orientar essas forças e esses seres deformados, quer sejam visíveis ou invisíveis, que a energia racional está na Terra desde 1935. Essa é a nossa responsabilidade, é minha e sua, você guerreiro, guerreira. Parabéns pelo seu mês, parabéns a esses e essas que trabalham pela fase racional, tanto no campo visível quanto no campo invisível. Parabéns a você que passou a entender que raciocínio une e parou de dividir. Parabéns a você que passou a entender que a verdade, ela prevalece e não há como impedir o sol, nem a verdade. Uma hora ou outra, ela acaba mostrando a força que ela tem. A energia racional e a cultura racional está na Terra desde 1935 e as forças contrárias fazem de tudo para impedir o progresso da fase racional, para impedir o avanço da fase racional, mas elas fazem porque não percebem, fazem porque não sabem, fazem porque não entendem. E a nossa missão, a minha, a sua, é de falar, é de elevar-se e elevar aos demais, esclarecer a si, esclarecer aos demais. Falando desse capítulo maravilhoso que eu continuo lendo essa semana, eu ainda não fiz programas dele, eu gostaria muito de fazer o programa Conclusões Racionais falando dele, e é tão profundo que ele cai em qualquer segmento do que a gente for falar, da beleza que é esse fascículo, da beleza que é a cultura racional. Na verdade, quanto mais amor você tem, e quanto mais você vibra na sintonia do racional superior e da mensagem racional, mais ela faz efeito dentro de você, mais ela entra dentro de você de uma forma tão incrível, e ela traz essa luz e esse campo de energia racional. Portanto, não é só leitura, meu irmão e minha irmã, que você evolui. É óbvio que de conhecimento sem prática não faz sentido você entender de tudo e não fazer nada, e não mudar nada, e deixar as coisas serem como são, dando vazão ao livre-arbítrio, que é seu, que é intocável, e você dizer, então, não faço nada. O racional superior lhe dá as responsabilidades e faz as cobranças com relação às suas escolhas. Se você tem o dever de divulgar, então divulgue, para não ficar preso nessa condição, como ele mesmo narra, egoísta, de você no seu canto, fazendo somente o seu, a sua leitura e o seu estudo. A leitura e o estudo é o processo inicial, é o primeiro passo. Então anda com a esquerda e com a direita e vai caminhando aos poucos. À medida que você vai aprendendo a andar, ainda como um infante, como uma criança, começa a tomar passos maiores, começa a fazer esforços maiores para subir, elevar-se,
para que você possa atingir a condição de racional e de aparelho racional. Essa subida, essas duas etapas são tão importantes. A racional é a conscientização, ela tem que estar fazendo parte da sua vida, ela tem que estar dentro de você, vibrando na mesma ressonância, né, daquilo que é compatível com o conhecimento racional. Então, união, paz e amor. Então você tem que estar vibrando nessas linhas, união, paz e amor. E quando você começa a vibrar de dentro para fora, como os iguais vão sendo atraídos, as frequências vibratórias são emanadas e esses e essas que precisam dessas vibrações vão sendo atraídos até você. E é por isso que a gente fala de cultura racional, a gente fala de energia racional e fala das provas e comprovações. Eu, graças a Deus, embora já não precise mais há muito tempo, eu continuo recebendo as minhas provas e comprovações racionais. Eu hoje tive uma prova incrível vendo um vídeo dos anos 80 do Jornal Racional, um relato, e eu ouvindo aqui na Suécia uma pessoa dizendo que o relato dela é igual, e nós estamos em 2024, então ela ouviu um relato de 1984 talvez, 85, e o relato é exatamente igual, da presença dos habitantes do mundo racional. Eles estão presentes no mundo inteiro, e você entende hoje de que uma estudante nova da cultura racional e uma estudante antiga dos anos 80 da cultura racional tiveram o mesmo relato. E é tão incrível essa comparação hoje, que foi hoje mesmo, no dia 15, né? É tão incrível essa comparação, tão incrível que eu precisava aqui dividir com você da força da energia racional, da importância. Então, às vezes você tem suas dúvidas, eu compreendo, mas a teoria é pouca, como diz o racional superior, mas a prática é melhor. Então, no momento que você começar a praticar a cultura racional de verdade mesmo, assim, tirar ela do papel, tirar da teoria e trazer para a prática, e começar a parar de pensar e parar de dividir e se preocupar em unir, eu acredito que você vai começar a sentir essa frequência, essa força. Se já não sente, porque tem muita gente ligada à energia racional, já vibrando aí em silêncio, óbvio, mas eu aqui na minha posição, na minha responsabilidade é de propagar a energia racional àqueles que precisam dela e de que tem dúvida ainda e de que não tem ainda as suas provas, elas vão chegar com muita paciência. Quer acelerar o processo? Faz essa reflexão, se fecha no seu casulo, começa a analisar as mudanças, aquilo que você precisa fazer, começa a olhar para o livro e dizer, bom, isso aqui eu não faço, começa a fazer, aquilo outro eu já parei de fazer, e nesse meio termo começa a vibrar na frequência, para que você já não entre mais nos conflitos, nas discussões, o que é difícil, eu sei que é difícil, porque o bicho racional não respeita nada nem ninguém, o conflito ele vai existir, a humanidade ainda não está vivendo uma fase de união, paz e amor, a humanidade vive em ódio, vive em guerra. Então esse áudio aqui, ele tenta trazer para você o entendimento que o mundo não vai mudar, mas você vai. Então esses entendimentos, esses sentimentos vão mudando. É óbvio que teriam momentos, situações que são bem mais complexas de agir de forma racional. Assisti hoje um relato também dos anos 80 de um policial que pediu ao racional superior antes de enfrentar dois criminosos, inclusive com reféns, para que não tivesse conflito, e ele narrando. Eu vou ver se eu consigo subir esse vídeo essa semana para o canal, desse relato. Ele diz, eu pedi para o racional superior para que seja tudo feito de forma leve, e entrou no local, e essas pessoas armadas, ele conseguiu desfazer a situação, tomar a arma, acabar com o problema, liberar os reféns e ainda divulgar o livro Universo em Desencanto, e não culpou os bandidos. Coloco essa semana, se vocês me ajudarem a me lembrar, às vezes eu esqueço, devido aos compromissos, mas eu vou tentar não esquecer. Então você vê que a energia racional, ela também é clara para todos esses estudantes, esses relatos. Então talvez você precise disso, você precise de primeiro perceber como essa menina dos anos 80 e essa outra agora dos anos 2024
tiveram o mesmo relato da mesma forma, protegidos por habitantes que nem as duas não sabiam que eram habitantes do mundo racional. É tão importante perceber as pessoas ao seu redor, com quem você fala na rua. Às vezes você acha que conhece a pessoa e traz aquela mensagem ou aquela opinião, ou fala de alguma coisa que você precisava ouvir e você sabe, puxa, era exatamente o que eu precisava ouvir e eu nem conheço essa pessoa. Esse momento racional que nós estamos vivendo é um momento delicado, infelizmente uma divisão de joio e trigo. Então há esses e essas que estão dentro da fase racional, óbvio, o mundo inteiro, sentindo a influência, a frequência da energia racional, óbvio, o mundo inteiro, mas mesmo assim, com o livro na mão, decidem não agir de acordo com o livro, não agir de acordo com o racional superior, de novo dando vazão à vibração dessa energia de ação rápida, a energia magnética, e achando que estão agindo racionalmente, mas o texto ele contradiz com a sua ação. Então é só olhar para o livro, não precisa olhar para a opinião de ninguém, é só olhar para o livro e olhar para você. Então, como é que eu estou agindo? É união, paz e amor? É fraternidade, concórdia? É paciência, persistência, é humildade? Como é que eu estou agindo? Eu estou fora da linha racional? Eu estou dentro da linha racional? Estou caminhando na direção racional, como assim é orientado, pedido, guiado pelo racional superior? Qual é a minha relação com a energia racional e com a vibração do mundo racional? Ela está vibrando em mim o tempo todo, só às vezes? Qual é a quantidade de vezes que eu vibro da energia racional? Eu vejo que eu poderia narrar aqui vários relatos que eu tive com a energia racional e com a energia elétrica e magnética. Já fiz alguns bem antigos, nos programas mais antigos que eu fiz para a rádio. Esse programa eu já nem lembro mais o nome dele. Eu não vou olhar aqui agora, eu vou olhar depois, vou ficar devendo isso aí. Eu falei um pouquinho sobre isso, sobre essa força da energia magnética no passado e como é que algumas pessoas trabalham com a energia magnética ainda hoje. E a força da energia racional. Às vezes as pessoas não acreditam que tem essa força, porque elas elas acham que é uma imaginação ou que é uma ilusão, uma fantasia. Mas quando você passa a perceber a força que você tem como aparelho, você passa a entender de onde tirar essa força, de onde extrair essa força e como usar a força. Então é algo muito complexo, é muito profundo isso que eu estou dizendo agora, mas é importante dizer. Então, se a sua força está nos elementos, procure os elementos. Se parte da formação da sua vida está no sol, na lua, nas estrelas, na água, na terra, nos animais e nos vegetais, é essa ligação com a sua essência verdadeira, com a composição do corpo do mundo racional, que começa a sua vibração. Muitas vezes a sua vida passa por momentos difíceis. Não se esqueça que o mundo inteiro está num processo de salve-se quem puder, é a fase de liquidação mesmo, mas a energia racional está presente e a energia racional não tem a intenção de liquidar ninguém. É só uma chamada de atenção para você voltar à sua vibração e à sua conexão com o cosmos, como já existiu, como já foi feita antes, e passar a sentir e ouvir a voz do universo, a ouvir a voz que fala do mundo racional, do racional superior, aí na sua frente. Inicialmente, com o livro na mão, com o tempo da sua conexão, você vai aumentando essa frequência. Alguns partem para a linha da mediunidade, porque é o início do campo e vai subindo. Alguns partem para o espiritismo e vai conectando e vai subindo. E o espiritismo é uma primeira etapa para o contato do astral superior, e o contato do astral superior, o contato do mundo racional. Então são etapas que alguns fazem de forma mais longa, alguns de forma mais curta, mas passam a perceber, a ouvir, a entender as vozes que vêm do universo. Desse campo tão amplo, né, do astral térreo, do astral inferior, do astral superior e do mundo racional. Então passa a entender os pensamentos, as imaginações, as vontades, os desejos, passa a controlar, dizer não, isso sim, isso avança, passa a dar mais entendimento ao que é racional e ao que não é racional, e passa a filtrar, né, nessa frequência de rádio. Você passa o dial ali, começa a girar o dial e você acha a frequência da energia racional, a vibração do seu diapasão começa
a afinar o seu instrumento, a energia racional, até que a orientação seja só racional. Então você vai lidar de forma mais clara e vai lidar de forma mais limpa com a vida, vai lidar de forma mais clara e mais limpa com a sua natureza e vai aprendendo. Vai aprendendo que você é um corpo do mundo racional, deformado, degenerado, poluído, enfraquecido, porém com a força ainda do mundo racional em você, que é o raciocínio, que é essa partícula de Deus dentro de você, que está aí no seu terceiro olho, que está aí na sua glândula pineal, dentro de você, brilhando, chamando a sua atenção. Mesmo que pouquinho, essa gotinha de luz dentro de você, ela vai aumentando e vai aumentando, até que você passe a mudar a sua aura e a sua energia ao seu redor, e mudando essa energia ao seu redor, as coisas vão mudando, as pessoas ao seu redor vão mudando, e você vai vendo que a energia magnética só nos prejudicou, mas por um grande e importante motivo. E assim hoje nós sabemos todos esses detalhes nos livros Universo em Desencanto. Já finalizando a minha longa abertura, falando do que nos interessa, a mensagem do racional superior. Continuação do capítulo anterior, palavra do racional superior, a mensagem, deixa eu voltar aqui no tempo, a mensagem é de 18/6/1945. O capítulo ele foi feito aos poucos. A primeira mensagem parou naquela etapa do capítulo anterior e agora nós estamos continuando com a mensagem. Salve o racional superior, o dono da mensagem. E salve o mundo racional, os habitantes do mundo racional, nossos irmãos, que nos guiem, nos orientem nesse ano e nos anos a vir. Os anos sejam racionais para vocês, meus irmãos. E assim, no tempo que eram gagos atrasados, a vegetação já bem adiantada, nascendo da própria cinza que apodreceu pela penetração da água. Daí, nascendo micróbios, de todos os jeitos, de todas as formas, foi produzindo esta bicharada. Nascia do próprio chão, por não estar ainda de toda deformada, e muitos bichos, que já não existem mais, que já extinguiu a geração. E conforme os vegetais vieram se modificando, foi que então paralisou de nascer a bicharada do chão, e assim, até chegarem ao princípio deste progresso, quantas eternidades não passaram? 21 eternidades. E até chegarem ao princípio deste progresso, já todo passado era completamente desconhecido por todos. Já a lua fazia os seus quartos, já a vegetação fazia as suas modificações, já era outra. Já toda a bicharada tinha nascido, e outras espécies de bichos completamente desconhecidos, que já desapareceram há muito. Tudo isso quando eram gagos, que ainda não se entendiam, ainda não tinham noção das coisas alguma. Como, por exemplo, o que são os indígenas? São uns verdadeiros bichos, umas verdadeiras feras, e assim eram todos. Que entendimentos têm os indígenas? Muito insignificante. E assim eram todos quando eram gagos mais adiantados. E assim foi, e assim por isso, que ninguém nunca deu nem podia dar soluções do porquê assim são. Aparentemente conhecem mais verdadeiramente tudo isto, todas essas vidas transformando-se de uma forma, de uma para outra. Como assim? Por exemplo, a vaca dá o leite, tem vida
e dá vida. Fazem o queijo. O queijo, se deixar até o fim da duração, ele começa a se deformar em bicho. Esses bichos se transformando em outras vidas. O vivente é feito de quê? De uma goma. Esta goma dá o nome de espermatozoide, que parece um catarro, e esse catarro se transforma em vidas microbianas para a formação do corpo humano. Depois de pronto e feito, fica sendo uma fábrica de reprodução de vidas. Depois morre, fica podre, transforma-se em outras vidas, que são os micróbios, gerados do próprio corpo. Esses micróbios se transformaram em outras vidas. Está aí a transformação dos corpos. Então, até chegarem ao princípio desse progresso, já eram gagos bem adiantados. E quando eram gagos mais atrasados, mas com algum entendimento, faziam como os índios para se abrigarem do tempo. Habitavam em locas, malocas, tocas, e daí vieram cada vez se aperfeiçoando até fazerem isto das barracas, das chocas, de palhas, de pedra. Aí já estavam muito adiantados, já estava nascendo os primeiros passos para este progresso. Antes do princípio deste progresso, os entendimentos eram muito diferentes deste. O modo de viver muito diferente. Quando já se entendiam regularmente, o progresso era de trocar, era diferente. E a vegetação também. E assim, por as virtudes de todos estarem reunidas no sol, na lua, nas estrelas, na resina e na goma, que é a terra e a água, que daí surgiram os vegetais e os animais, conforme veio se deformando, se transformando, e tudo que se transforma diminui, e por isso todos dependem dessas 7 partes, que assim estão vendo que o corpo é formado por essas 7 partes, porque tudo que se transforma diminui. Na seguinte forma, uma mata com arbustos de todos os tamanhos, uma vez derrubada, se deformou em outra coisa. Uma vez derrubada, queimada, os arbustos virou carvão, transformando do que era, virou cinza, diminuiu. Depois a cinza entrando água, assenta e mais diminuída, fica podre, depois de podre transforma-se em outros seres devido aos micróbios, à vida microbiana. A terra é uma bicheira produzindo bichos de todas as maneiras. Está aí a formação microbiana da bicharada. E assim, não porque tem pessoas que precisam explicar demais para aprender, e outras, com uma explicação insignificante, compreendem tudo, e outros, quanto mais se explica, menos sabe, e assim isto são dados bem comprovantes, bem comprovados, por estas comparações todas para provar o princípio do mundo como foi, e o fim dele e de todos como é, por meio da imunização racional. Está aí o princípio e o fim do mundo, de onde vieram e para onde vão, de onde todos vieram e para onde vão, e como vieram, tudo explicado mais ou menos como é que vão, que ninguém nunca soube no mundo de onde vieram nem para onde vão. Vivia aqui como bicho, vive como bicho, desaparecem sem saber dar solução de coisa alguma. Isto são dados que na escrituração muito mais minuciosos, tintim por tintim, simplesmente para este rebanho que aqui ter certeza e saber com quem estão lidando,
aqui que sou eu, o racional superior, para poder firmar todo este rebanho que ouve falar em conhecimento da salvação eterna e não sabe como é. Veem falar nestas obras, falam no princípio e no fim do mundo, em salvação eterna, ficam duvidando, e para esclarecer dou esses dados que são averiguados, que bem averiguados e bem lapidados só na escrituração. Isto é para saberem que o racional superior, que sou eu e que estou tratando aqui, que tudo isto é para todos, universalmente, e todos que aqui vêm, e para não andarem me confundindo com espiritismo, e sim imunização racional, pelo racional que sou eu, que explico quem eu sou, o que eu sou, o que são e o porquê todos são, o que foram e o porquê deixaram de ser o que foram para serem o que são. E assim, com esses dados profundos, este rebanho que aqui vem ter certeza, pelo que está aí esclarecido e mais ainda, que vou esclarecer, que estão junto de um Salvador do mundo e que tal nunca esperavam e muito menos podia passar pela imaginação que aqui estivesse o Salvador do mundo, pelas provas que aqui estão os viventes, confabulam uns aos outros, uns com os outros, não há dúvida nenhuma, as provas aqui estão. E assim, perto do Salvador do mundo, o Salvador de todos, perto todos querem estar. E porque vem chegando junto com os que aqui estão, se firmando junto do racional superior, que sou eu, o Salvador, todos cheios de júbilos, de satisfações, cheios de felicidade, por conhecerem e verem e alcançarem isto antes de todos no mundo, que em seguimento destas virão trechos mais deslumbrantes, emocionantes sobre a imunização racional, que nela está tudo para todos. E por isso que eu digo, leiam com persistência para saberem historiar para quem quer que seja. Esta descoberta em benefício de si mesmo e de todos. E está aí o sólido dos sólidos, o certo dos certos, e acabando todas as dívidas, saindo deste terreno catinguento de misérias, por viverem mofados neste encanto como estavam, sem saber coisa alguma a não ser o que estão vendo. Essa é a mensagem do racional superior. Ainda não é o fim do capítulo. A gente continua no próximo programa. Eu agradeço a você, meu irmão, minha irmã, aí mais uma vez saudando o mês dos guerreiros, saudando a você, guerreiro, guerreira, que luta pela divulgação da cultura racional, luta pela propagação da luz. Você aí com a sua vela, iluminando as pessoas ao seu redor, iluminando as pessoas nas ruas, nas casas, nas empresas. Parabéns, meu irmão, minha irmã. Que a energia racional aumente ainda mais a luz das suas velas e que vocês possam iluminar o mundo e trazer ao mundo o que o mundo precisa, que é a luz do racional superior, a luz da energia racional. Peço desculpa pela leitura, porque a caligrafia é diferente e o texto é muito antigo. Então, quando ele foi escaneado, às vezes o papel não tocou o vidro e causa um embaçamento e me confunde um pouco a caligrafia e me confunde um pouco também esse embaçamento, mas você pode comparar na tela e fazer as suas conclusões. O objetivo deste programa é somente uma revisão da história da cultura racional e para que nós possamos entender um pouquinho de como os livros foram compostos, né? É interessante você ver aí o jornal da época passando datas. A gente já sabe que em 1939 ainda não existia a cultura racional,
Ela demorou um pouquinho, eu acredito que mais uns 2 anos talvez do início de 42, 43, essa jornada devido ao mundo entrar na Era do Fogo, a Segunda Guerra Mundial, né? Então você vê que nesse período da publicação do jornal de 1939 e as primeiras mensagens em 1945, a gente fica nesse questionamento, em que momento foi, né? E como foi, como surgiu. Então, isso é um fragmento da história. É óbvio que tem muita coisa aí que a gente não tem, infelizmente, como saber. As pessoas que viveram essa história, elas, infelizmente, pelo menos do meu conhecimento, já não estão mais presentes, mas o importante, na verdade, é saber que essa história não foi rápida, não foi fácil e não foi simples para esse ser incrível, Manuel Jacinto Coelho Júnior. Ele trouxe desde 1935 até os anos 60 essa jornada de mensagens, e nos anos 60 a criação dos primeiros livros, dos primeiros 3 livros, e esses 20 anos de batalha aí, cresceu a comunidade seguindo esse homem simples, ainda sem um local, ainda sem uma estrutura, aos poucos ditando e passando as mensagens e recebendo essas mensagens e passando aos seus seguidores, até começar a história dos anos 60, das primeiras imagens, né, das primeiras publicações do livro Universo em Desencanto, Os Três Amarelos. Tem documentário aí mostrando na internet. Eu vou ver se eu solto no canal o que eu recebi do meu irmão, e eu fico muito feliz em voltar a gravar. Infelizmente a gente tem essas dificuldades aí do trabalho, da vida material, e às vezes alguma coisa acelera, outra diminui, mas tem muita coisa para soltar aí, muita coisa boa para soltar. Eu agradeço a você que vem seguindo o canal. Por gentileza, você que quer se manter aí ativo, ajuda a compartilhar, ajuda a comentar, porque esses comentários mudam muito a visibilidade do canal. Segue o canal se você ainda não está seguindo, clica lá no sininho e clique em todas para você receber todas as notificações dos programas novos. Se você precisar receber as mensagens pelo WhatsApp, manda para mim no canal ou pelo Facebook o seu telefone, eu vejo se eu mando pelo WhatsApp também, e a gente vai se achando aí na internet, compartilhando e conversando. Agradeço a você que já mandou a sua mensagem aí pelo canal, dando a sua opinião. Ela é sempre muito bem-vinda, independente da opinião ou do assunto. A gente está sempre curtindo e sempre comentando quando dá. Eu fico muito feliz que você deixa o seu comentário, de que você coloca a sua participação. Eu preciso muito da sua interação, porque ela mostra que a gente está seguindo na direção certa. Se você não gosta, escreve que não gosta. Se você não concorda, escreve que não concorda. Não tem problema nenhum. E a gente vai crescendo junto e vai achando a solução para que a gente possa ajudar uns aos outros. Eu estou muito grato pela sua presença, pela sua força aí no canal, e eu também muito grato pela sua contribuição na minha vida, né? Isso muda muito a minha vida. O canal tem crescido muito. A gente vê o crescimento mensal, comparado com os anos anteriores, muito maior do que os anos anteriores. E isso mostra que eu tenho ajudado algumas pessoas. Eu acho que se eu ajudei você, eu fico muito feliz, porque você me ajuda muito, acredito nisso. Eu acredito que a gente está fazendo um caminho racional de entendimento, de evolução, e todo esse trabalho que eu gravo, ele tem me ajudado muito mesmo, no meu entendimento, na minha jornada, e eu só tenho a agradecer, e agradecer ao mundo racional, agradecer ao racional superior, agradecer ao astral superior e a você, meu irmão, minha irmã, por me permitir fazer parte da família, que você também faz parte, a família racional. Eu aqui me despeço a você, ouvinte, desejando muita, muita luz racional na sua vida, e que seja uma semana iluminada, e que o racional superior venha iluminando a sua vida de uma forma tão intensa e tão magnífica, que você possa sentir esse desejo e essa necessidade minha e sua de uma mudança radical pela força da energia racional na sua vida. Desejo luz, desejo paz, saúde, fraternidade e concórdia pelo desenvolvimento do raciocínio. Salve o mundo racional e o racional superior, salve o astral superior, a nossa amada Mãe Natureza, e salve você, meu irmão, minha irmã. Salve, salve, um abraço.